econômicos, parte 2. Então, no último vídeo nós iniciamos a explicar os 4 modelos de capitalismo existentes. Muito bem, então nós vamos nos concentrar agora na parte 2, no modelo keynesiano, que é o que originou o nacional-desenvolvimentismo no Brasil, através do estudioso economista Celso Furtado. E depois também nos concentraremos, num primeiro momento, no nacional-desenvolvimentismo, que requer a intervenção estatal. E num segundo momento, no neoliberalismo, que é o que vigora até hoje em tempos de globalização. Muito bem. Então, queremos apresentar a vocês a bibliografia que nós utilizamos para o capítulo que se dedicou a explicar a política econômica brasileira, sua origem e a sua permanência durante o regime militar brasileiro. Então, para o nacional-desenvolvimentismo, nós utilizamos essa, digamos, coleção de livros, né? Não é uma coleção de um único autor, né? Mas são todos livros que nós adquirimos em sebos. Por quê? Porque não tinham em livrarias, numa edição nova para vender. Somente conseguimos esse tipo de bibliografia somente em sebos ou bibliotecas muito bem aparelhadas para literatura econômica, né? Então, brevemente vou falar quais são os livros. A análise do modelo brasileiro, Celso Furtado. Na maioria são livros do Celso Furtado. Civilização Brasileira, 5ª edição, mas isso aqui já é até uma relíquia, né? Ele é de 1975. Análise do modelo brasileiro. Modelo econômico, né? Então, não poderia ser qualquer livro que nós iríamos usar. O mito do desenvolvimento econômico, 4ª edição, Paz e Terra, Celso Furtado. Vamos ver aqui a data, 1974. Vocês vão dizer, ai, que literatura desatualizada. Não, era da época, ele fez a revisão, né, da história econômica. Então, nós não podemos pegar uma coisa sobre um outro tema, nós precisávamos do nacional-desenvolvimentismo, do modelo econômico vigente na ditadura militar. Então, são livros que foram escritos por Celso Furtado naquela época. Nova Economia Política, Celso Furtado. Paz e Terra. Então, um mestrado, ele é feito com base em bibliografia muito específica, né? E adequada ao tema que se está trabalhando. Então, ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Ele jamais vai deixar de ser um livro importante para ser lido, né? Por isso que quem faz mestrado, né, vira rato de sebo de livro, né? Porque esses livros, como eu falei para vocês, eles não são como os best-sellers, né? Que vendem milhões de cópias e são constantemente reeditados, porque são contos, são coisas que fazem muito sucesso. São livros de economia e política que têm um público bem menor, bem mais restrito, mas que são livros muito importantes. Então, esse aqui foi de 1976, Nova Economia Política, Celso Furtado. Bom, Celso Furtado são esses e mais esse aqui que eu pretendo
ler um breve texto, né, só para vocês terem uma ideia. A Fantasia Organizada, Celso Furtado, Paz Eterno, Testemunhos, 4ª edição, da época ele fez sucesso, 4ª edição, né? 1985, Rio de Janeiro. A Fantasia Organizada. Então, são 4 livros, né? Fora aquele dos economistas específicos sobre a biografia do Celso Furtado. Nós temos, então, esses livros aqui do Celso Furtado. Bom, antes de começar a fazer uma breve leitura para vocês entenderem do que nós estamos tratando, mostrar que também foi utilizado Humberto Sório Júnior, A Ciência do Atraso, Índices de Lotação Pecuária no Rio Grande do Sul, 2ª edição. Também foi utilizado, então, esse que é sobre os índices de lotação pecuária no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer que para se fazer uma dissertação de mestrado, a gente precisa garimpar muito. Esse livro aqui é de 2001, da Universidade de Passo Fundo, a editora é a Universidade de Passo Fundo, Humberto Sório Júnior. Então, nós temos aqui uma quantidade boa de livros para fazer só aí uns 2 capítulos do livro. Rio Grande do Sul, Latifúndio e Identidade Regional, Rogério Aesbaert da Costa. Mercado Aberto, vamos ver o ano 1988. Tá? Crise econômica no Rio Grande do Sul, Paulo R. Schilling. A crise agropecuária, difusão de cultura técnica, editora. Isso aqui é uma relíquia, né? A crise na agropecuária, 1961. Ó. Então, quer dizer que nós lemos bibliografias da época, a época que se configurou a economia para que nascesse o nosso objeto de estudos, frigorífico vacariense, nos campos de cima da serra. Então, houve todo um embasamento aí econômico para que surgisse esse objeto de estudos. O desenvolvimento econômico brasileiro, Agemiro J. Brum. 8ª edição, Vozes, ó, fez sucesso, ele foi editado 8 vezes. Desenvolvimento Econômico Brasileiro, 1987. A Gramática Política do Brasil, Clientelismo e Insulamento Burocrático, Edson Nunes. 2ª edição, Jorge Zahar. Vamos ver aqui a data, 1997. Quando o Friva estava sendo fechado, estava sendo editado esse livro, A Gramática Política do Brasil, Clientelismo e Insulamento Burocrático, do Edson Nunes. Vou ler um breve pedacinho para vocês entenderem a importância do livro. Capítulo 1. Instituições políticas e economia. O Brasil pertence ao grupo de países que adotaram nos últimos 50 anos uma economia capitalista moderna e internacionalizada. Países que procuram implantar uma ordem capitalista moderna têm de criar novas instituições. A operação de um sistema capitalista moderno exige comportamentos individuais e institucionais compatíveis com a lógica da produção econômica. A moderna ordem econômica capitalista penetra todas as esferas da vida social e entende-se a outras instituições. A lógica do mercado torna-se a regra predominante para a organização da vida política e social. E os comportamentos individuais também são embutidos na lógica da produção econômica. Então, esse aqui é um embasamento do que estava para vir, porque isso aqui foi editado em 1997, né? Já está, essa
esse livro já está sob a lógica da globalização, do neoliberalismo. Ele já vem estudando, fundamentando o porquê do neoliberalismo. Muito bem. Em busca de um novo modelo, Celso Furtado. Reflexões sobre a crise contemporânea, segunda edição, Paz e Terra. Vamos ver aqui a data que ele editou. Foi editado em 2002. 2002. Olha só os temas: desenvolvimento econômico, Brasil, condições econômicas, Brasil, condições sociais, globalização, tá? Então, nesse aqui, ele já vai falar sobre a globalização. Olha só os itens que aparecem. O problema da pobreza no Brasil. Que futuro nos aguarda? As raízes da globalização, as duas vertentes da civilização industrial, a responsabilidade do economista, o centenário de Raul Prebrich. Raul Prebrich é, depois vocês vão ver ali, um dos criadores da CEPAL, né? Se eu não me engano, é o primeiro presidente da CEPAL, que depois vocês, daqui a pouquinho eu já vou ler para vocês aí, o conceito, para que servia esse organismo. O centenário de Raul Prebrich, então, e o que devemos a Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é quem escreveu Os Sertões, né? Aquela obra-prima, né? De Euclides da Cunha. Né? Então, aqui Celso Furtado já escreve em busca de um novo modelo, já refletindo sobre a globalização, sobre o neoliberalismo, que é uma das coisas que eu trago para vocês agora, né? Se não está na hora de nós mudarmos o modelo. Né? Então, esses livros todos aqui, né? Foi feita uma leitura, não vou dizer para vocês que é uma leitura à risca, mas é uma leitura dinâmica que foi feita e que eu usei para consultar somente aqueles temas que iriam fundamentar a tese, a dissertação do mestrado, né? A tese de dissertação de mestrado sobre o frigorífico. Muito bem, então vamos dizer agora o que é a CEPAL, né? Para vocês entenderem o que isso tem a ver com o nacional-desenvolvimentismo, que é o modelo econômico adotado na ditadura militar, durante a ditadura militar aqui no Brasil. Por que foi adotado esse sistema, né? Vamos às razões. E como que no bojo desse sistema são criadas instituições financeiras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e que vai investir na industrialização do Brasil e que vai permitir que aqui no estado do Rio Grande do Sul, um grupo de pessoas, inicialmente de porto-alegrenses, né, tem a ideia de criar um grande frigorífico de grandes proporções na Serra Gaúcha, aqui nos campos de cima da serra, aqui em Vacaria. Então aqui nós temos, né, esse grande empreendimento que vai nascer como consequência desses atos todos que são criados em nível de América Latina e que depois vai sendo incorporado aí no Brasil. Muito bem. Então, um breve resumo, né? Esse livro aqui é A Fantasia Organizada do Celso Furtado. Um breve resumo sobre a Comissão Econômica para a América Latina. Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Então, quem a criou? As Nações Unidas haviam criado a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, em começos de 1948. Então, não é atual. Uma coisa que foi criada lá naquele tempo, 1948, visando alguns objetivos aqui na América Latina. Fixando sua sede na capital do Chile, país autor da proposta, então quem propôs a criação da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina,
foi o Chile. Por isso ela foi criada, a sede dela, na capital do Chile. País autor da proposta e que muitos se empenharam em sua aprovação. Mas não fora fácil encontrar alguém à altura para dirigir sua secretaria executiva. E aí que vai entrar Raul Prebisch, vocês já vão entender quem é. Mas não fora fácil encontrar, então, as informações que corriam de que teria vida curta ou a mera circunstância de que não eram muitos os economistas latino-americanos disponíveis de competência reconhecida. Conspiraram para que o cargo permanecesse vago durante os meses decisivos de sua instalação. Dizia-se que o conhecido economista argentino Raul Prebisch fora consultado, mas não mostrara interesse. O mesmo comportamento tivera Victor Urquide, economista mexicano que apenas passava dos 30 anos e fora o mais jovem delegado à conferência de Bretton Woods. Finalmente surgira Gustavo Martínez Cabañas, de cujas atividades como economista pouco se sabia. Corria a opinião de que teria aceito o cargo com vistas a promover-se na hierarquia político-burocrática do México. As reduzidas instalações da sede da CEPAL cabiam numa casa residencial da rua Pio X, no simpático bairro de Providência, em Santiago do Chile. Das janelas podíamos ver o belo jardim que contornava parcialmente o edifício e abria a perspectiva para a pré-cordilheira, onde os reflexos do sol poente produziam efeitos deslumbrantes. Muito bem. O staff técnico da CEPAL não passaria de 10 pessoas. Havia 2 economistas agrícolas, o boliviano Jorge Alcázar e o salvadorenho Francisco Aquino, ambos com formação em universidades norte-americanas. O peruano Jorge Rose, filho de um aprista que se refugiara nos Estados Unidos. Lá estudara e trabalhara no Bureau de Estatísticas. Considerava Raya de la Torre o único gênio vivo latino-americano, mas se envolvia pouco em discussões. 2 argentinos, Raul Rey Álvares e Alisson Garcia, ambos economistas, eram os menos jovens. Como era a época da rivalidade brasileiro-argentina, os 2 me tratavam com certa circunspecção. Me tratavam. Quem está falando? Celso Furtado. Então, Celso Furtado fazia parte, né, desse staff técnico da CEPAL, brasileiro, então. Rey Álvares era uruguaio de nascimento e havia vivido muitos anos na Europa. Alisson, mais impulsivo, entrava na sala onde estávamos Quibal e eu, ou seja, Celso Furtado. Iniciava conversas em que logo aflorava o tom de provocação. Criticava acerbamente a política de Perón e dizia de passagem: estamos com uma inflação vergonhosa, quase igual à do Brasil. Então, olha só, a do Brasil, então, era imensa, né? Isso é 1948. Um dia trouxe-me um exemplar do Plano Siderúrgico Argentino, um documento com carimbo de confidencial, e foi dizendo alto: absurdo, querem arruinar a agricultura argentina, elevando seus custos. Já estão falando em produzir tratores, o que vai custar isso? Era sua maneira de mostrar menosprezo pelas pretensões industrialistas do Brasil, cuja usina siderúrgica de Volta Redonda começara a operar há pouco tempo. Eu me fazia de desentendido. Celso Furtado se fazia de desentendido, mais para desorientar Quibal do que para hostilizá-lo. Bruno Leuschenier, engenheiro de Minas, chileno, formava com os argentinos o grupo dos menos jovens. Estava sempre disposto a considerar as grandes companhias mineiras, particularmente as norte-americanas, que exploravam o cobre chileno, como vítimas da insensatez e ignorância dos governos latino-americanos. Mas a diferença de Alisson não pretendia impor suas opiniões e, quiçá, não as tomasse muito a sério.
Muito bem. Então, o staff técnico da CEPAL, que fazia parte de Celso Furtado, que foi quem criou o modelo nacional de desenvolvimentismo aqui para o Brasil, estava, então, no staff da CEPAL, né? É a Comissão Econômica para a América Latina. Comissão Econômica para a América Latina. Muito bem. Muito bem. Nós queremos colocar só mais alguma coisa aqui para vocês entenderem o que significava a criação da CEPAL para o Brasil. Porque a CEPAL era uma comissão para a América Latina. O Brasil fazia parte, mas vários países, a maioria deles da América Latina faziam parte, né? O grande desafio era diversificar a estrutura produtiva e a única carta com que se contava para esse fim era o excedente derivado das exportações de cobre. A luta dava-se em duas frentes, a da ordem internacional que condicionava os preços do cobre e a importância relativa da parcela do valor deste que ficava no país, e do sistema fiscal que canalizava o excedente para investimentos reprodutivos. Dois dos ângulos, a CEPAL constituía um considerável reforço, porquanto ajudava a bater em brecha as doutrinas ortodoxas do livre-cambismo e da não intervenção do Estado. Então, a CEPAL estava combatendo o livre-cambismo, né, que se quer dizer assim, do câmbio, né, entre dólar e as moedas latino-americanas, né? E a não intervenção do Estado, ele combatia também. Por quê? Porque vai ser utilizado o modelo keynesiano, onde prevê uma maior intervenção do Estado para administrar a economia dos países latino-americanos. Muito bem, a situação do Brasil assemelhava-se à do Chile, tanto porque estava entre os países mais duramente golpeados pela Grande Depressão dos anos 30, como pelo papel que vinha assumindo o Estado no processo de industrialização, mas o excedente gerado pelo comércio exterior brasileiro era relativamente menor e de mais difícil captação pelo Estado. Daí que o governo do Brasil não haja sido impelido a definir uma política clara de industrialização. A instalação do complexo siderúrgico de Volta Redonda deixara claro que havia uma percepção do rumo a tomar. Mas foi necessário esperar pelos anos 50 para a criação do BNDE. Então, foi necessário esperar pelos anos 50 para, com a criação do BNDE, armar-se o Estado dos meios financeiros para promover uma verdadeira política de industrialização. Então, quer dizer, nos anos 1950, com a criação do BNDE, o Brasil participando dos debates na CEPAL, ele tomou coragem para começar a industrializar o Brasil. Em contrapartida, o Brasil dispunha, a diferença do Chile, de um mercado interno de dimensão considerável, o simples protecionismo, subproduto do colapso da capacidade para importar durante a Depressão Mundial e o período de guerra, fora suficiente para que a capacidade produtiva viesse a ser utilizada intensivamente em indústrias como a têxtil, o que estimulou o espírito empresarial e valorizou a incipiente pesquisa tecnológica. Então, o Brasil, né, está com uma inflação altíssima em 1948, quando é criada a CEPAL. E a CEPAL foi criada pelas Nações Unidas, né? Então,
para promover o desenvolvimento dos estados latino-americanos. E começa a ser promovido todo um debate, mas o Brasil não é muito bem visto nesse grupo, porque o Brasil está começando a investir na indústria. Vocês viram ali que ele vai começar a produzir tratores, né? E os vizinhos não estão vendo com bons olhos isso, porque estão sob a influência do mercado norte-americano. Então, por que se fez tão necessário esse debate na CEPAL? Para que os estados latino-americanos saíssem um pouco dessa dependência norte-americana e começassem a investir no seu próprio país. E também saísse daquela visão que o país, que o nosso país tinha, eles diziam na época que ele tinha uma vocação somente para a agropecuária e não para a indústria. Mas como assim? Se nós temos aí um território imenso que pode produzir bastante energia, né, e também pode produzir muito aço, né? Depois no governo militar, vocês vão lembrar que foi criada a CNN, né, que é uma indústria produtora de aço, né? E com isso vai alavancar a criação de indústrias no Brasil, porque a indústria precisa dessa matéria-prima, do aço, né? Para construir e até para inventar, né? Novas ferramentas, aparelhamento industrial, máquinas, enfim, uma série de coisas. Então, em 1950 vai ser criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? E é aqui que entra o nosso objeto de estudos. Ele pegou aí, se eu não me engano, são três vezes ele faz empréstimo no Banco Nacional de Desenvolvimento, primeiro para construir o frigorífico, depois para ampliar o frigorífico e tem um que é para ampliar as câmaras frias do frigorífico. Então, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, vocês vejam que se não houver assim um engajamento do governo com políticas públicas para desenvolver um certo setor, não se consegue deslanchar aquele setor, né? O próprio agronegócio sempre houve investimentos do governo através de empréstimos para o agronegócio, sempre houve. Eu trabalhei em empresa de maçã por alguns anos, trabalhava no escritório, era encarregado no escritório, depois fui também responsável numa das empresas pelo setor contábil, e a gente sabe, né, que o agronegócio sempre necessitou do incentivo do governo através de empréstimos com juros mais baixos, né, do que no mercado normal, mercado privado, né, para poder investir na sua produção. E ninguém está criticando isso, longe de mim. Não estou criticando, é óbvio que a produção de alimentos precisa de incentivo. Mas o que eu quero dizer é que se não há um engajamento do governo com alguns setores, fica difícil o setor privado, né? A economia privada fica de mãos atadas muitas vezes se não tiver um investimento. E tem que ter os organismos sociais que fazem esses investimentos, que captam, né? Captam o capital até mesmo do estrangeiro. Na época da ditadura militar foi trazido muito dinheiro do Banco de Londres, da Inglaterra, e também dos Estados Unidos, para a industrialização do Brasil, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, né, isso aí é fato. Depois nós vamos ver ali o próprio Eric J. Hobsbawm, né, que estudou muito sobre a Revolução Industrial na Inglaterra.
ele mesmo vai demonstrar a importância que tem o governo se envolver nas atividades econômicas, não para barrar toda a atividade econômica, não, mas para promover, como mola propulsora de criar condições para que desenvolva aquele setor, né? Então a CEPAL era vista como uma instituição que atropelava a Organização dos Estados Americanos, de docilidade comprovada, localizada em Washington, com um pessoal latino-americano que logo se deslumbrava com as maravilhas do padrão de vida yankee, com embaixadores vacinados contra o espírito regional por rivalidades e ciúmes. O Conselho Interamericano Econômico e Social, CIES, simbolizava a cômoda, ainda que falsa, harmonia nas relações hemisféricas. Por que desviar para as Nações Unidas essa arena tão menos segura? Assuntos que vinham sendo tratados com êxito no âmbito pan-americano. Essa é a razão pela qual o governo de Washington empenhava-se em evitar a criação da CEPAL, abstivera-se no momento da votação e fazia agora demarques para liquidá-la. Então, vocês viram assim, ó, que ao ser criada a CEPAL pelas Nações Unidas, depois os americanos acharam que isso era um tiro no pé, né? Porque aí estava ajudando os países latino-americanos a se unir com um propósito de desenvolvimento. Eu li um texto, né, do Eric J. Hobsbawm, da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Quinta edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003. Em 2003, né, ele editou, né, da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. E nós utilizamos aqui para a gente se situar quanto ao papel do governo, né, se envolver numa economia do país. Por que ele se envolveria? Vamos ver. Alguns preceitos de Eric J. Hobsbawm. Isso está na página 32 do livro Frigorífico Vacariense. Refletindo segundo a ótica de Eric J. Hobsbawm e procurando observar suas ideias sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, podemos observar pelo menos duas das suas características em solo brasileiro, ou seja, a intervenção estatal como promotora de desenvolvimento industrial e a criação de instituições necessárias à industrialização paulatina no Brasil. Então aqui já sou eu falando, né? Sou eu que eu li ali esse texto do Eric J. Hobsbawm e observei que havia essa semelhança, né? Continuo falando aqui, eu estou falando no meu livro, outros aspectos característicos da industrialização da Inglaterra, evidenciados no Brasil, são o desenvolvimento das instituições financeiras e o desenvolvimento dos transportes e das indústrias de base. O projeto desenvolvimentista promoveu, em primeiro lugar, a criação de instituições financeiras e investiu maciçamente em transportes e indústrias de base, como veremos nos próximos itens. Para Eric J. Hobsbawm, a Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana, já registrada em documentos escritos. Em breve período, ela coincidiu com a história de um único país, a Grã-Bretanha. O autor observa que toda uma economia mundial foi edificada com base na Grã-Bretanha, o entorno desse país. A Grã-Bretanha é muito importante até hoje, né? Banco de Londres, né? Quem criou o capitalismo? Adam Smith. Né? Quem reformou para providenciar uma recuperação após o craque da Bolsa? John Maynard Keynes. Né? Então, são todos aí britânicos, né? Muito bem. Então, o autor observa que toda uma economia mundial foi edificada com base na Grã-Bretanha, o entorno desse país. Hobsbawm descreve que, ao se industrializarem os demais países, o monopólio findou automaticamente, muito embora o mecanismo das transferências econômicas mundiais
construído pelos britânicos e, em termos, pela Grã-Bretanha, tenha permanecido indispensável ao resto do mundo durante algum tempo mais. Então, isso, né, estou descrevendo para vocês o que tem aqui de influência, né, de um país tão longínquo, europeu, aqui no nosso país, Brasil. O Brasil não está descolado do mundo, o Brasil fica no mundo, né? Desde 1500 ele vem sendo explorado, né? Vamos ter isso em mente. Então, o Brasil, na verdade, nunca ficou alheio ao mundo. Segundo Eric J. Hobsbawm, a Revolução Industrial não pode ser explicada em termos puramente britânicos, visto que a Inglaterra fazia parte de uma economia mais ampla, a economia europeia, ou economia mundial dos estados marítimos europeus. A Grã-Bretanha era parte de uma ampla rede de relacionamentos econômicos, integrada por várias áreas, as quais poderíamos classificar em adiantadas, algumas das quais eram consideradas áreas de industrialização potencial, economia dependente, imagens de economia estrangeiras ainda não envolvidas substancialmente com a Europa. Muito bem, tudo isso aqui está, né, no capítulo número 1, Dinâmica Econômica Brasileira e o Papel do Estado pós-década 1950. Então, para entender a industrialização no Brasil, compartilhamos com a ideia de Eric J. Hobsbawm em relação à sua análise a respeito da Revolução Industrial na Inglaterra, de que não podemos entendê-la descolada da economia mundial, sobretudo europeia, norte-americana ou latino-americana. Assim, podemos fundamentar nossa análise no trabalho deste autor. Ainda pelo viés da história comparada, podemos comparar alguns parâmetros da Revolução Industrial na Inglaterra com os adotados para esse fim no Brasil, sob os auspícios do desenvolvimentismo. Então, lá na Inglaterra, eles adotaram um modelo para causar essa Revolução Industrial, né? Para promover a Revolução Industrial na Inglaterra. E aqui no Brasil, nós nos espelhamos muito na Inglaterra. Hobsbawm descarta os fatores exógenos. Fatores exógenos são os externos, né? Como o clima, geografia, mudança biológica na população e outros como explicativos para o evento, argumentando que fatores climáticos, geografia e distribuição de recursos naturais eles não atuam por si sós, mas apenas dentro de um dado quadro econômico, social e institucional, embora os fatores exógenos não devam ser totalmente desprezados. Então, assim, não é apenas o clima, a localização, é como nós aqui, ó, o frigorífico foi montado aqui, só a ver com o clima, a vegetação, ou porque tinha um grande plantel de gado. Não era só isso, né? O ter um plantel de gado, ele não era suficiente para o tamanho, né, da indústria que se criou. Tinha que vir gado da fronteira sul, né? Então, que fatores também determinaram que esse frigorífico fosse criado aqui? Para o autor, também não explicam esse fenômeno os acidentes históricos, descobrimentos ultramarinos, reforma protestante e fatores puramente políticos. Não são apenas esses fatores externos que trouxeram a Revolução Industrial para a Inglaterra. E também não é só os fatores externos que vão trazer o nosso objeto de estudos a ser criado aqui num local considerado longínquo, aqui no Brasil, no sul do Brasil, né? Muito bem, então como é que ele explica, né? Como surgiram na Grã-Bretanha no século XVIII as condições que levaram os homens de negócios a revolucionar a produção? De que maneira os empresários viram diante de si a modesta, ainda que sólida, expansão da procura que poderia ser atendida pelo modo tradicional por uma pequena expansão e aperfeiçoamento dos métodos costumeiros, e sim a rápida e ilimitada expansão que exigia uma revolução? Então, como que a Grã-Bretanha conseguiu promover uma revolução industrial no século XVIII?
como o Brasil conseguiu expandir a industrialização aqui no Brasil, naquele tempo com a tecnologia tão precária, né? Como que ele conseguiu? Na concepção de Hobsbawm, há duas correntes de opinião em relação a este ponto. A primeira salienta principalmente o mercado interno, que era claramente de longe o maior escoadouro para os produtos do país. Aqui no Brasil também, o nosso mercado era imenso, imenso. A segunda realça o mercado externo ou de exportação, que era também claramente muito mais dinâmico e seguro. Se o Brasil quisesse, ele também teria como exportar muito mais carne naquela época, né? Só que o foco do governo militar estava no mercado interno. Salienta ainda que a resposta correta provavelmente será que ambos eram essenciais, cada um a seu modo. Então, na era militar, primeiro se promovia o suprimento do mercado interno e depois o excedente era exportado. Como também essencial era um terceiro fator frequentemente desprezado. Que fator seria esse? O governo. As pessoas não lembram que o governo é um fator preponderante para fazer movimentar um setor. Portanto, não podemos, tal qual Eric J. Hobsbawm, e aí sou eu que estou falando e não ele, em conta tão somente fatores exógenos como acidentes históricos, descobrimentos ultramarinos, reformas religiosas, nem fatores puramente políticos para explicar o evento da industrialização no Brasil. Podemos e devemos levar em consideração o mercado interno brasileiro, que é tão grande ou maior que o da Grã-Bretanha, descartando, contudo, as diferenças. Também podemos levar em consideração o mercado externo. Basta observar os debates expostos no item posterior, o qual discorre sobre o desenvolvimentismo no Brasil, nas falas de Amado Luiz Servo, Celso Furtado, Guido Mantega e outros. Guido Mantega, vocês devem lembrar, foi ministro, né, da Economia num dos governos do presidente Lula. E ele é um economista famoso, né? Ele fazia parte aqui desse debate aqui também. Não podemos, entretanto, deixar de fora o terceiro item abordado por Eric J. Hobsbawm em sua análise com referência à Revolução Industrial na Inglaterra, o qual trata do governo. O autor discorre em seu texto sobre a participação do governo no empreendimento de industrialização na Grã-Bretanha, demonstrando a importância de atitudes positivas do Estado em relação à economia de seu país. Certo? Então, em relação ao Brasil, observando as falas de autores como Amado Luiz Servo, Celso Furtado, Guido Mantega, Paul Singer, Edson Nunes, citei ali para vocês, podemos considerar que o papel do governo foi crucial para a industrialização brasileira. Por meio dessas leituras, observamos que existia um projeto nacional para a industrialização brasileira, intitulado Desenvolvimentismo, o qual foi sendo concretizado governo a governo até meados da década de 1980. Após, iniciou-se outro debate, visto que vários segmentos da sociedade brasileira consideraram o projeto ultrapassado, entendendo ser necessário seguir por outras vias. E isso é outra história. Aí nós vamos entrar na globalização, né? Mas, primeiramente, se viu necessário a participação do governo para a criação de um modelo econômico onde houvesse intervenção estatal para promover essa industrialização. Como que eles agiram? Eles criaram indústrias de base. Muitas estradas foram construídas na época. Isso vai auxiliar, inclusive, nós temos a Estrada Federal, que passa aqui em Vacaria, que atravessa a cidade, né? E que vai passar bem na frente do frigorífico vacariense, do terreno onde ele foi construído, né? Então, uma das coisas foi a criação de estradas, né? A construção de estradas asfaltadas, estradas de rodagem.
Outra coisa são a construção de grandes hidrelétricas, né, para se ter bastante energia para tocar as indústrias, precisavam de energia elétrica, e as indústrias de base como, por exemplo, ênfase na Petrobras, que vai ter o combustível e todos os derivados da Petrobras, todos os derivados do petróleo, né, naturalmente. O plástico, por exemplo, é uma indústria que vai deslanchar no milagre brasileiro, do plástico aqui no Brasil, né? Muitos produtos feitos de plástico. E também a CNN, que é a produtora de aço, né? Que recentemente foi privatizada, sob a ótica daí do neoliberalismo. Então aí se modifica a lógica na economia, né? Quando se modifica do modelo nacional desenvolvimentismo para o neoliberalismo, que é na fase da globalização, a partir do governo Fernando Collor de Mello, aí toda a lógica da economia vai mudar. E as políticas públicas vão mudar, e os objetivos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico vai mudar também, e tudo isso vai influenciar nas indústrias brasileiras, que vão deixar de ser indústrias nacionais com capital 100% brasileiro e vão se transformar em transnacionais, né? E vão deixar de ter o capital 100% brasileiro, né? Mas isso é outra história. Então, fiquem com mais esse vídeo, né? Nós teremos algumas apresentações sobre esse modelo. Fiquem até o final. Não esqueçam de curtir, de ativar o sininho para as notificações. Não se esqueçam de se inscrever para que vocês recebam as notificações no seu celular e continuem acompanhando a saga do frigorífico vacariense nos campos de cima da serra de O Milagre Brasileiro. Segunda parte, o modelo econômico keynesiano e o nacional desenvolvimentismo. Breve resumo para esclarecimento. Analisando a bibliografia referente ao tema, observamos a presença da intervenção estatal e a criação de instituições para a promoção da industrialização no Brasil. Com isso, procuramos construir um pensamento em torno de nosso objeto de estudos, o qual foi fruto deste projeto de industrialização no Brasil. Assim, desembocamos num intenso debate que fermentava no Brasil ao longo das décadas de 1950 e 1960. Nas palavras de Guido Mantega, nele estava empenhada boa parte dos teóricos como Caio Prado Júnior, Inácio Rangel, Nelson Werneck Sodré, Maria da Conceição Tavares, Francisco de Oliveira, Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen e muitos outros responsáveis pela economia política brasileira. CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Depois passou a ser Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Criada em 1948 pelas Nações Unidas, sede na capital do Chile, Santiago, a Rua Pio X, bairro de Providência. Secretaria Executiva Gustavo Martínez Cabanhas. Grupo de Estudos de Economia Industrial, Supervisor Malik Kibble, economista norte-americano de origem tcheco-mexicana. Celso Furtado foi incorporado a esse grupo. Staff técnico da CEPAL, 2 economistas agrícolas, Jorge Alcázar, boliviano, Francisco Aquino, salvadorenho, Jorge Rose, peruano, 2 argentinos, Raul Rey Álvares e Alison Garcia, ambos economistas, e Regino Botti, cubano. Centro de Pesquisas da CEPAL, direção Raul Prebisch, economista renomado argentino. Staff inicial, Celso Furtado mais 4 economistas.
Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, Celso Furtado. Então, um dos personagens centrais aí que está desde o início dos debates na Comissão Econômica para a América Latina foi o nosso economista Celso Furtado. BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado em 20 de junho de 1952, pela Lei 1.628, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, 1951 a 1954. Inicialmente ficou sob a jurisdição do Ministério da Fazenda, embora fosse uma instituição autárquica, com autonomia administrativa e personalidade jurídica própria. Na síntese de Glicon de Paiva, a missão do banco era de bem aplicar em obras nacionais de infraestrutura, transporte e energia e indústria de base, recursos que se acumularam em fundo de reaparelhamento anteriormente criado, baseados em projetos de investimentos adequadamente elaborados, de sequência prioritária, pré-determinada. Guido Mantega, outro personagem, fez parte aí desse debate e que nós utilizamos do seu livro para esclarecermos alguns fatos. Então, Guido Mantega, que nasceu em Gênova, 7 de abril de 1949, é um economista, nascido na Itália, mas naturalizado brasileiro. Guido Mantega enfatiza o papel da CEPAL na teorização do desenvolvimentismo. Guido Mantega enfatiza o papel da CEPAL na teorização do desenvolvimentismo, dando ênfase à sua direta participação na política brasileira, contribuindo para a elaboração dos planos de governo, os quais seriam praticados na segunda metade da década de 1950. Do ponto de vista do autor, o que ocorreu foi um imenso debate no qual se materializou uma controvérsia sobre o desenvolvimento econômico. Havia dois polos. Uma corrente defendia o liberalismo econômico, preocupando-se em garantir a vocação agrária do Brasil. A outra, desenvolvimentista, pregava a intervenção do Estado na economia para incrementar a industrialização no país. Essas eram as duas linhas ideológicas mestras em torno das quais se polarizavam os intelectuais brasileiros durante a década de 1950. Mantega, A Economia Política Brasileira, página 11. Bibliografia utilizada: Almeida Isabel Carneiro D., O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, Méritos, Passo Fundo, 2010. Furtado, Celso, A Fantasia Organizada, Paz e Terra, 4ª edição, 1985. Prefácio à Nova Economia Política, Paz e Terra, 1976. O Mito do Desenvolvimento Econômico, Paz e Terra, 4ª edição, 1974. Análise do Modelo Brasileiro e Civilização Brasileira, 5ª edição, 1975. Mantega, Guido, A Economia Política Brasileira, 8ª edição, Petrópolis, Vozes, 1995. Então, obrigada a todos, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, dando alguns esclarecimentos teóricos, né? E não percam o próximo capítulo da saga do Frigorífico Vacariense, nos Campos de Cima da Serra e no Milagre Brasileiro. O próximo capítulo trazemos a fundação do Frigorífico Vacariense, um depoimento especial do senhor Abílio de Manuel. O maior acionista do professor mais engajoso aí no projeto. Não percam, estará muito interessante. Esse depoimento do senhor Abílio foi dado em 2007, em Porto Alegre, no escritório
canal YouTube História Legal, o canal que é